É com você. Então é comigo. Pessoal, sejam bem-vindos para mais um, não somente mais um episódio, como o episódio número 10. 10º episódio, quem diria, hein? Galera, até ontem era um bebê, hoje já é um adulto, nosso podcast. Galera, Experiente. estamos muito felizes porque é o 10º episódio e hoje a gente está aqui com essa presença ilustre para celebrar com champanhe. Cadê o champanhe? Esse nosso 10º episódio. Mas mais uma vez, para quem ainda não conhece a gente, mesmo estando nas paradas hit, podcast YouTube, nós somos o podcast 3 em 1. 3 em 1. Sou o Neto Igor. Henrique. e nós somos 3 amigos curiosos e apaixonados por histórias de pessoas simples que são usadas por Deus de forma sobrenatural. E a gente quer que vocês conheçam essas histórias e conheçam mais esse Deus também através dessas histórias. Perfeito. Estamos levantando bandeira de igreja? Jamais. Estamos vindo falar de teologia? Nunca. Estamos numa conversa de amigo? Ah, sim. Ah, aí sim. Então é isso, pessoal. Isso aqui é uma conversa bem descontraída. A gente antes come uma pizza, bate um papo, mas para tornar esse ambiente bem agradável. E hoje estamos aqui com o Dinho. Domingos, o pastor Domingos. Esse é o cara, tem histórias, até hoje não sabe se é brasileiro, se é português, qual que é quantas igrejas ajudou a fundar, mas enfim, Dinho, mais uma vez, editor, uma salva de palmas. Essa palminha vai sair aí um dia. Mas Dinho, por favor, se apresenta aí para quem ainda não te conhece, pouco de quem você é, da sua história, e depois a gente vai fazendo as perguntas. Tá, só para, em termos de introdução, primeiro agradecer, tá? E falou que 10 já tá adulto. Então, imagina quando vê com 100, né? Aí já tá... Isso é verdade. A gente já Aí tá aposentado, aí para com o podcast. Tá sendo o pro primeiro podcast, bigodinho tá? do podcast. Mas é um prazer estar aqui com vocês, né? Prazer nosso. E o meu nome é Domingos Mendes Alves. Eu sempre falo que eu tenho cara de baiano. Muitas das vezes, quando eu estou dando palestra, o pessoal fala assim, de onde é o seu sotaque? Tem umas palavras com sotaque de origem portuguesa, né? E eu falo que eu sou cidadão do mundo. Que, na verdade, eu nasci em Angola, na África, em 1958. Angola era colônia portuguesa naquela época. Nossa, não sabia disso. A minha nacionalidade, eu saí de Angola em 1975, no contexto de guerra civil. Fui para Portugal. Aí em Portugal, na época, 75. 17 anos, né? Então, comecei a minha vida sozinho com 17 anos de idade. E aí morei em Portugal, estudei em Portugal, etc. E aí vim para o Brasil. A minha primeira nacionalidade, então, ela é portuguesa. Aí, alguns anos atrás, adquiri a nacionalidade angolana e estou no Brasil como estrangeiro residente. Casado com Raquel, minha esposa, desde Um abraço pra Raquel aí, ó. Beijinho, né? Agora é hora que você dá aquela... Desde 1979, 3 filhos, o mais velho Henrique, casado com a Poli, pai da Gabi e da Júlia. Aí tem a Lídia, casado com o Tiago, pai da Ana e do Samuel. E o, por último, o Guilherme, casado com a Nai, pai da Manu. Nossa. Então, esse Família é brevemente, próspera, a introdução. É isso. Parabéns, hein? Família próspera. Lindo de se ouvir. E muito bonita. Tanto é que eu não mostro fotos, geralmente, para não criar ciúme, inveja. Não dá. Dinho, conta um pouquinho pra gente, um pouco da sua história. Você estava me dizendo, né, quando você veio de Portugal pra cá, com 17, 18 anos, que já vinha com uma cabeça... Pra quem não sabe, o objetivo principal não era ser pastor desde o início, quando você era criança. Era, enfim, conta um pouquinho dessa história pra galera te conhecer um pouquinho. Até que você falou um pouco da guerra também, como é que foi esse contexto? Da guerra é algo que eu quero ouvir também, eu gosto dessas Como histórias. eu nasci, quando eu nasci em Angola, tá? E para quem não conhece o mapa de Angola, da África, então Angola fica na mesma linha que você tem o Brasil. Se você olhar no mapa do Brasil, através do Oceano Atlântico, você tem Angola. Angola, assim como Moçambique, fica na outra costa, né? Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné, São Tomé e Príncipe, etc., eram colônias portuguesas, né? E em 1974 teve a revolução dos chamados
cravos. Eu falo cravos, pessoal, não confundir com escravos. Não, Tá? A Revolução dos Cravos. A Revolução dos Cravos deu início ao processo da independência das ex-colônias. Tá? Mas quando eu nasci, Angola ainda era uma colônia portuguesa, então Angola era Portugal. Sim, Portugal. sim. Era a República Ultramarina de Angola, se eu não me engano, na época, né? E eu nasci dentro de um contexto onde eu me lembro, desde pequeno, frequentando um contexto onde os meus pais já transmitiam o conhecimento da salvação em Jesus Cristo, né? Nasci numa cidade de 100 mil habitantes, muito bonita, chamada cidade do Lubito. Tem uma ponta de terra que entra mar adentro, chamada Restinga. Então, de um lado tem um mar mais agitado, e do outro lado a água entra pela cidade e faz tipo de uma baía, onde então você tem um mar mais tranquilo, mais calmo, né? E quando, em 1974, teve a Revolução dos Cravos em Portugal, que foi o fim da ditadura salazarista, Nossa. começou um processo da independência de Angola. Você tinha, na época, 3 movimentos de libertação, que na época lutavam contra o governo português. Só que lutavam dentro do contexto das matas, das selvas, né? Então, nós que morávamos nas cidades, nós ouvíamos as notícias da guerra. Tipo, você, por exemplo, está na Colômbia, você ouve lá a luta da Farc, mas muitas das vezes você mora na cidade e você não vê a Farc, não vê tudo. Então, nós sabíamos que havia conflitos armados, o exército português combatia o pessoal no contexto das matas, mas na cidade você não sentia a guerra, né? Então, quando em 1974 teve a Revolução dos Cravos em Portugal, com o fim da ditadura salazarista, na época Marcelo Caetano era presidente de Portugal, inclusive ele fugiu para o Brasil. A Espanha vivia a ditadura de Franco, tá? Nossa, parece uma aula de dar história. esse Isso, ele tá falando, minha cabeça tá? Então, aqui no Brasil era a época do governo militar, né? Inclusive do Geisel, esse tudo mais, Ernesto Geisel. Então, quando a Angola começou o processo da independência, Portugal fez um processo que eu diria um processo, no mínimo, errado. Porque ele convidou os 3 movimentos, que era o MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, com apoio da Rússia e de Cuba, tá? Tinha a UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, com apoio mais direto dos Estados Unidos, África do Sul, e tinha a FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola, que tinha mais o apoio, por exemplo, da França. Então o MPLA era liderado na época pelo Agostinho Neto, a UNITA pelo Jonas Savimbi e o FNLA pelo Olden Roberto. Tá? Então o governo de Portugal propôs um governo de coligação em Angola. Entendi. Só que os 3 eles entram armados, os 3 têm o seu exército, e quando você oferece um governo de coligação para 3 líderes, tá? Você imagina o que acontece. Cada um deles quer ser o maior. O maior. Tá. Aí isso deu origem então a uma guerra civil em Angola. Meu Deus do céu. Tá? Aí você saiu. Nessa guerra civil, houve uma divisão em Angola, não só uma divisão regional, porque o Agostinho Neto ele é de Luanda e do norte de Angola. Então, o pessoal mais do norte de Luanda, daquela parte lá, era um pessoal que apoiava o Agostinho Neto. Muito mais por uma questão de ideologia política, era uma questão de identidade regional. O sul era o Jonas Savimbi. Então, o pessoal do sul apoiava mais o Jonas Savimbi. Por exemplo, o meu pai era do norte, então meu pai apoiava o MPLA. A minha mãe era do sul, a minha mãe apoiava a UNITA. O Olden Roberto ele era de uma região mais leste, então uma região de pouca densidade demográfica. Tá? Então, quando a guerra começou, civil, porque é uma luta entre 3 para quem vai governar, isso também gerou divisões entre regiões e famílias. Né? Tanto é que quando a guerra, por exemplo, começou, eu tinha acesso, por exemplo, a comandante de guerra, por causa até da própria presença familiar.
Então eu frequentava, por exemplo, a casa de um comandante de guerra lá. Aí eu via como eles faziam estratégias. Eu, de alguma forma, naquele momento, eu me fascinei com aquilo. Então, eu também fazia parte de milícias armadas, eu também fazia parte. Aí um dia a minha avó chegou para minha mãe e falou assim, o Dinho está chegando em casa muito tarde. Porque nós éramos o tipo de pessoas que muitas das vezes, por exemplo, na cidade do Lubito, então vai ter um combate. Então, por exemplo, se você vai ter um combate, o Empelhado está aqui e a UNITA vai te atacar, muitas das vezes o pessoal fala assim, a UNITA vai atacar no sul, no sul, tá? Aí você desloca o exército para o sul, mas na verdade eles não vão atacar para o sul, é uma fake news. Eles vão atacar, por exemplo, lá pelo norte. Nossa. Então nós fazíamos parte do grupo de jovens que ia lá para ver se de fato eles iam atacar lá. Então a gente eu passei por situações... tem uma vez que a gente... mas a gente gostava disso. Chegou adrenalina, assim. Gostava disso, porque em certo sentido, você andar armado, você andar de botas, andar de jipe, jovens de 15, 16 anos, era um negócio assim. Tanto é que nós íamos para campo de refugiado, eu lembro, a gente ia para campo de refugiado, por exemplo, de guerra, a gente sentava, um prazer que você tinha era pegar a arma, fazer assim, para bala soltada, assim, por exemplo. Então você se sentia o máximo. Sim, com certeza. E você tinha 15 16 naquela época eu estava 15, 16 anos, tá? Então me sentia Meu Deus! o máximo. Você não tinha medo de morrer na guerra? Olha, na época você não pensa nisso, tá? Porque, por exemplo, nós inclusive, alguns colegas nossos morreram. A gente passava o dia seguinte e via corpos na rua, porque o combate começou. Aí a minha avó chegou para minha mãe e falou assim, olha, o Dinho está chegando muito tarde. E está acontecendo isso. Então, os pais, para que os filhos não fossem mais envolvidos em termos de guerra, se mobilizaram para tirar os filhos de Angola. Tá? Para Portugal. Para Portugal. E alguns depois foram para o Canadá. Hoje você tem angolanos espalhados pelo mundo afora. Tá? Então, eu saí no meio desse contexto, né? Tanto é que quando eu saí, os meus colegas do dia a dia, eles me viram como alguém traidor, fugindo. Tanto é que eu tinha alguns que eram muito amigos meus, que quando eu voltei para lá muitos anos depois, não queriam nem conversar, por exemplo, comigo. Mentira! Tá? Tanto é que algumas pessoas falam lá que se eu tivesse continuado em Angola, ou eu estaria morto, ou eu hoje estaria no alto cargo, por exemplo, militar ou de governo, tudo mais tal, que aconteceu com muitos colegas nossos. Então, por exemplo, muitos colegas meus, depois que eu voltei de muitos anos, não queriam nem conversar comigo mais, tá? Porque eu era tido aquele que tinha uma certa liderança no meio deles, né? Tinha uma certa influência no meio deles, e no momento de um contexto de guerra civil, eu saí. Só para você ter uma ideia, nossa, quando começou os tiros e torpedos e tudo mais e tal, muitas vezes a gente saía à noite à rua para ver as balas cruzarem, né? Para ver as balas cintilantes cruzarem, tudo mais e tal, para ver onde o pessoal ia atacar, o pessoal ia entrar. Então, por incrível que pareça, você parece que viu uma realidade de filme, mas não é uma realidade de filme, não é ficção, tá? É real. Quanto tempo? Né? Aí, por exemplo, na minha casa, quando começou os combates, então, por exemplo, você via jipes andando na rua, você ficava com aquela tensão. É o pessoal da UNITA vindo buscar o meu pai, ou é o pessoal do MPLA vindo buscar a minha mãe. Então a gente vivia essa tensão. Nossa. Tá? Porque a minha mãe é uma identificação com a UNITA, o meu pai é uma identificação, por exemplo, com o MPLA. Imagina nem da casa. Resumindo a história, aí nós saímos da cidade do Lubito, eu mais um monte de grupo de jovens, num navio, aí fomos para Luanda, dá mais ou menos 700 quilômetros por terra, por mar, eu não tenho ideia quanto é. E aí os pais, os avós foram colocar os carros na ponta da restinga, e era final da tarde, aí acendiam os faróis e buzinavam. Essa é uma das razões que eu não gosto de despedida, tá? Porque eu tive uma despedida traumática. Eu não sabia se eu ia voltar mais, ver pai, mãe e tal. Aí nós fomos para Luanda. Não, antes disso, os seus pais chegaram e falaram assim, Dinho, tchau,
E seja o que Deus quiser, você ia parar onde lá? Olha, talvez você viu recentemente o problema no Afeganistão da saída dos Estados Unidos. Talvez você lembre daquela cena de mães entregando as crianças para os soldados americanos, pegando um bebê para colocar em cima do muro. É isso que os pais fazem. Porque geralmente os pais, as pessoas mais velhas, elas têm uma dificuldade muito grande de se moverem para uma nova realidade, para uma nova aventura. Sim. Grande parte deles prefere ficar ali e morrer ali. Mas eles não querem que os filhos tenham o mesmo destino. Então saí eu, o meu irmão mais velho, Sansão, saiu o meu irmão que está em Angola hoje, o Orlando, e saiu os gêmeos, a minha irmã Fernanda, que está em Angola, e o meu irmão Fernando. Tá? A minha irmã mais velha, Angélica, por exemplo, ficou. Então, a situação foi só piorando em Angola? Ou foi piorando. A Guerra Civil demorou 27 anos. Meu Deus do céu! Tá? A Guerra Civil demorou 27 anos. Houve um estrago que a gente não pode nem imaginar, não só do ponto de vista econômico, estrutural, de vias, de infraestrutura, como maior do que isso, de vidas que foram perdidas e famílias destruídas durante... ou seja, o legado da guerra é muito triste e muito destrutivo. Então na hora do navio você foi e seus pais ficaram? Aí nós fomos para Luanda, ficamos alguns dias no aeroporto, aí nós saímos no avião da Swissair, eu e os meus irmãos, e mais alguns outros jovens, tudo mais e tal. Essa é a razão pela qual alguém entra no meu escritório em Ribeirão Preto, é um avião da Swissair. Eu gosto de guardar as memórias, tá? Então tem um avião da Swissair. A Swissair nos tirou, nós fomos para Lisboa. Que história é essa? Ficamos para Lisboa. Fomos para Lisboa, ficamos dormindo no aeroporto alguns dias, tá? E aí do aeroporto nós fomos despachados para casas. Eu e meus irmãos fomos para uma casa em Cascais, de mulheres idosas que tinham saído da Segunda Guerra Mundial e moravam em Cascais. Nossa. Então nós fomos para uma casa filme, né? que tinha mulheres austríacas, mulheres alemães, mulheres... Então imagina só, 5 jovens africanos chegando nessa casa. Só que tinha uma mulher lá, uma mulher negra inclusive, que trabalhava na cozinha. Tá? Um parênteses, até então você não havia tido um encontro pessoal com Cristo? Já tinha. O meu encontro pessoal com Cristo aconteceu em Angola, inclusive antes dos meus 15 anos, tá? E toda essa história, ela só mostra que, de fato, foi a graça de Deus em toda essa história. Não só da minha saída, mas com a nossa própria chegada em Lisboa. Nós fomos acolhidos depois pela Terceira Igreja Batista de Lisboa, pastor Antônio dos Santos, que foi pastor até hoje. Famílias nos acolheram lá como nossa família, né? Só que nós fomos morar num lar de pessoas idosas. Aí, algum tempo depois, essa senhora, ela fazia bolos, levava a gente para assistir jogo de futebol, ela trabalhava lá, ela nos deu apoio. Aí os meus irmãos sentiram falta de Angola, resolveram voltar. Meu Deus! E voltaram, tá? E voltaram no contexto de guerra. Tá, voltaram. Em algum momento você pensou em voltar com eles? Porque eu tomei a decisão, assim, eu saí porque eu não queria, me mandaram embora, eu falei, agora também eu não volto. Perfeito. Essa foi a minha atitude. Mas eles voltaram. Dos que voltaram, 2 morreram, aí um outro está lá hoje, o Lando, né, tem a carreira dele lá na vida lá. A minha irmã, Fernanda, o gêmeo dela, o Nando, faleceu, levou um tiro lá um dia. E o meu mais velho, Sansão, por exemplo, faleceu. Mas eu continuei em Portugal. E aí foi quando eu me envolvi com uma série de coisas que eu posso falar daqui a pouco. Essa história aqui. Nossa, minha cabeça tá a milhão. Parece que foi o que ele falou, parece muito filme. Tipo, ele falando, eu pensei... Gente, a minha vida, se eu for contar em detalhes, ela parece, assim... Gente, ó, eu juro que isso aqui é total surpresa. Ele tá falando, eu tô assim, ó... Tipo, não é verdade que tá acontecendo isso. Então, essa questão de você ir para Portugal,
esse acolhimento, você ir para a igreja, você via muito o agir de Deus na sua vida conduzindo. E entrando nisso, como que foi, né? Você disse, pô, o seu encontro com Deus foi antes de você participar das milícias. Como que foi essa sua cabeça, a milhão de o que eu tô fazendo? Ou você nem sou pensava... Sou cristão, mas tô na guerra. Ou nem pensava, só quero sobreviver. Bom, eu comecei em Ribeirão Preto, na Nova Aliança, uma série de palestras mensais que eu coloquei assim, Desafio Cristão em Tempos e Temas Difíceis. E a primeira foi na quarta-feira passada, que eu falei o cristão diante dos posicionamentos políticos, tá? E a próxima é o cristão diante do armamento, diante dos conflitos armados. Tem como participar? Né? Gostei, hein? Por exemplo, então tem duas coisas que nós temos que deixar claras. Uma é que quando você está num contexto de uma guerra civil, igual nós tivemos lá, você quase sem perceber, você acaba se envolvendo. Claro. Tá? Porque você está lá, você tem família, você tem... Perfeito. Tal. Ou você foge, igual muitas famílias fugiram, ou você, de alguma forma, não tem como você ficar neutro. Neutro, né? Tá? Então você acaba te envolvendo nisso. A grande diferença do cristão é que o cristão, assim como o cristão hoje na Polícia Militar do Brasil, o cristão na Polícia Civil, o cristão no Exército, ele continua tendo uma atitude diferenciada daquele que não é cristão. Entendi. Tá? Entendi. O cristão, ele trata as pessoas, mesmo os seus inimigos, com respeito, com dignidade. O cristão, ele não usa, vamos supor, do armamento para se impor como déspota, como tirano. O cristão, ele não usa do contexto civil ou militar para se enriquecer. Por exemplo, o meu pai é um testemunha disso, que quando meu pai assumiu a liderança de uma região lá, ele podia ter enriquecido se apropriando de casas, mansões e carros que as pessoas deixaram e fugiram, porque eu cresci num contexto onde eu vivia com pessoas de origem holandesa, pessoas de origem inglesa, né? Pessoas de origem, por exemplo, Angola é um país muito rico, tá? Então você tinha empresas americanas como a Mobil para explorar petróleo. Você tinha, por exemplo, eu já conheci em Angola pessoas que hoje aqui no Brasil é chamada Gessilever, tá? Tinha holandeses que trabalhavam em Angola, que eram responsáveis pela hoje aqui a chamada Gessilever, tá? Então tinha colegas que os pais eram holandeses, o meu pai trabalhava numa empresa de trens, que era uma empresa de origem, por exemplo, inglesa, caminhos de ferro, tudo mais tal. O porto do Lubito era um dos portos mais movimentados de África. Então nós recebíamos estrangeiros do mundo inteiro pelos portos do Lubito. Do Lubito saía trens, comboios que iam até o interior de África, norte de Angola, interior da África, levando bens de consumo e industriais e tudo mais e tal. Por exemplo, então o cristão, mesmo nesse contexto de conflitos armados, de violência, de truculência, ele consegue ser diferente no seu posicionamento, na sua ação. A sua influência que você comentou, perante até seus amigos, você como é que posso falar? Acredita que é por conta disso também? Porque eu sempre tive uma certa liderança natural. Entendi. E eu sempre gostei de desafios. Eu era aquele tipo de cara que falava assim, você não consegue fazer aquilo. Eu falava, eu consigo. Às vezes eu batia a cabeça, quebrava, apanhava, me machucava, mas eu era assim. E isso, inclusive, eu dou graças a Deus, porque, no bom sentido, o Espírito Santo talhou a minha vida. De tal forma que todos os problemas que nós passamos em Ribeirão Preto hoje, nesses 30 anos de história, entre elas, duas divisões, tá? E onde algumas pessoas diziam para mim, Domingos, sai de Ribeirão, não sei o que, o ministério acabou, tudo mais, não vai dar certo. Eu dizia, vai dar certo sim. Por quê? Eu gosto de desafios. Tá? Eu gosto de experimentar, aquilo que ninguém acredita, que acha que é impossível, porque eu tenho a experiência de vida do Deus do impossível. Perfeito. Tá? Então, quando a mão de Deus está
não existe algo que vai dizer, então eu acredito. Tá? Então, eu tenho falado muitas vezes para muitos amigos, eu não sou um líder de manutenção. Eu não sou um líder de acomodação. Eu preciso de desafios. Tá? De coisas que são. Só para você ter uma ideia, quando eu cheguei em Ribeirão Preto, eu cheguei para implantar uma igreja que fosse inicialmente, um trabalho fosse inicialmente atingir a classe alta, vamos usar essa expressão na linguagem socioeconômica, tá? Para que a igreja fosse uma igreja que dialogasse com todo o público-alvo. Só que eu cheguei numa cidade que as pessoas são conhecidas pelo nome e sobrenome. Tá? O meu sobrenome, Domingos Alves não diz nada na estrutura social de Ribeirão Preto. Eu cheguei como afrodescendente, eu não cheguei como norte-americano, europeu, alemão, embora pareça que eu seja alemão, né? Pela cara e tal. Eu cheguei assim, tá? Eu cheguei sem poder econômico, do ponto de vista financeiro, de status, tudo mais e tal. Mas era o desafio de alcançar. E Deus deu estratégias tão interessantes e tão boas que a igreja hoje ela dialoga com todos os públicos alvos de Ribeirão Preto. Tá? Ou seja, e Deus nos deu o quê? Uma capacidade de penetração na sociedade muito além de qualquer pessoa podia imaginar. Perfeito. Tá? Então o quê? É os desafios na confiança de que de fato se Deus tem a boa mão sobre nós, Ele vai conseguir nesse processo. Então, quando eu saio de Angola, é todo um contexto de desafios. Um jovem de 17 anos chegando numa realidade diferente, assumindo responsabilidade de vida, tá? Agora, tudo isso é fruto do quê? É aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 15. Não eu, mas a graça de Deus em mim. Perfeito. Tá? Cara, quando você fala dessas esse espírito de você, né, de tomar coragem, de tomar esses desafios, liderança, você tem antes da gente passar para a história aqui já no Brasil e tudo mais, lá na milícia ou lá em Angola, alguma história assim que você viu agir de Deus na sua vida de uma forma que você falou assim, nossa, isso daqui se não fosse isso. Vocês têm uma história bem Olha, clara. tem duas coisas claras. Por exemplo, teve uma vez que tínhamos saído do nosso bairro, o bairro do Compão, porque o conflito estava entrando muito no bairro que nós morávamos, e nós fomos para Restinga, que é mais a ponta que vai lá para o mar. E aí eu lembro que nós estávamos várias famílias reunidas lá, inclusive na casa do Daniel Soares Correia, que era um dos líderes lá de Angola, um trabalhador que depois acabou assumindo a liderança espiritual, porque alguns pastores já acabaram saindo de Angola, tudo mais tal, e um homem de Deus, inclusive, que já faleceu, mas com uma história impressionante de tempo de vida. E num desses dias, a minha mãe e meu pai resolveram voltar para a casa que nós morávamos para buscar mantimentos, buscar coisas, tudo mais tal. E nós voltamos, eu lembro direitinho. Só que quando nós chegamos lá, começou um conflito, tá? E eu lembro direitinho de ver gente sendo baleada à frente de nós, por exemplo, na rua, né? E aonde eu percebo a mão de Deus é na preservação, de novo, da minha vida. Tá? Porque eu tinha tudo, vamos usar a expressão, para jovem, talvez não chegar aos 63 anos que eu tenho hoje. Tá? Mas a preservação de Deus na minha vida em toda essa história, tá? Eram os propósitos que Deus tinha lá adiante, onde Ele tinha essa história. Porque eu sempre fui muito assim por exemplo, quando eu fui lá em 94, se eu não me engano, acho que foi a primeira vez que eu pisei em Angola, desde que eu saí. E eu fui casado já, fui com a minha esposa. E aí o Henrique era pequenininho, né? O Henrique nasceu em 92, assim, 82, melhor falando. O Henrique era pequeno, estava com seus adolescência, e lembro tudo mais e tal. Eu lembro que a primeira vez que nós fomos, ainda havia conflitos ainda. Tá? E muitas das vezes você passava nos conflitos, passava nas barreiras militares, então você passou aqui, eles revistavam toda a sua mala, revistavam todas as suas coisas.
Aí você andava 500 metros, o cara falando, para aí, vai revistar tudo, tudo mais e tal. E eu sempre fui muito assim no bom sentido de peitar. Eu falo assim, eu sempre falo no pessoal, não me imitem, tá? E então eu falava assim, eu não vou abrir não, a minha mãe tá cansada, já abriu, não vai abrir mais, tudo, tá. Aí um dia eu tava no aeroporto, tava eu e o Davi Cox Jr., nós fomos fazer um trabalho lá, de treinamento de liderança. E como a Odebrecht tinha muita influência lá com o governo angolano e tal, nós tínhamos um lugar no voo, chegamos lá no aeroporto, o nosso lugar não estava mais no voo. Nossa. Tá? Porque tinham colocado funcionários da Odebrecht. Aí eu falei pro Davizinho, vamos entrar no lado do balcão da empresa e não vamos sair de lá enquanto não colocarem a gente no voo, né? E aí, passado um pouco, uma das moças trabalhava, fala para um segurança lá, um militar, tira eles daqui, não sei o quê. Aí o militar pegou um cinto, colocou, deixou a fivela desse lado assim, veio na nossa direção, falei pro Davi, fica aí, não se mexe. Tá? Aí o cara veio, aí o cara olhou para mim, ele ameaçou que ia bater, não bateu, recuou, foi lá, a moça falou, tira eles. E ele falou para a moça, e se eles forem alguém importante? Como quem diz, se o cara não tá se mexendo... exato. Tá? Não... Tipo assim, eu não sei com quem eu tô, por exemplo, mexendo. Então, esse meu atrevimento, ele era muito perigoso. Imagina. Tá? Uma vez, não estou dando exemplo para ninguém imitar, estou só citando a presença de Deus. Uma vez eu viajei com a minha mãe. Quando chegou no aeroporto do Rio, de São Paulo, o cara da polícia, por exemplo, federal, quer que a minha mãe preenchesse uns papéis e tudo mais e tal. E ela tinha tido um derrame, então ela não tinha condição de preencher o papel, porque ela tinha a mão direita dela mirrada e a mão esquerda ela escrevia. Aí eu falei pro cara, olha, eu posso preencher? Ela falou, não, você não vai preencher, ela vai preencher. E uma coisa que podia ser preenchida em 5 minutos, ela demorou quase meia hora. E aquele sacrifício, uma letra feia, não dava para ler direito, tudo mais e tal. Aí quando ela terminou de preencher, ele falou para mim, agora você pega isso aqui, você vai lá e paga a taxa, que tinha que pagar uma taxa por causa de multa de imigração, porque ela tinha passado do tempo que estava aqui e tudo mais e tal. Eu virei para ele e falei assim, eu não pude preencher, eu também não vou pagar taxa nenhuma, não. Eu falei pro cara assim, eu não posso preencher, agora eu vou pagar taxa. Agora eu posso. Tá? Agora eu posso pagar taxa, tudo mais e tal. Ele falou pra mim, fique no seu lugar, tá? Eu falei, eu vou ficar no meu lugar, mas eu não vou pagar taxa, tá? E ele falou assim, tudo bem. Então, na hora que eu ia viajar para Angola com a minha mãe, ele falou assim, então você não quer pagar, na hora que você voltar, você paga. Eu falei, tá, então na hora que eu voltar eu pago, mas não vou pagar taxa nenhuma agora. Então, esse espírito meio enfrentador, eu talvez não tivesse vivo em Angola hoje. Isso tá? é verdade. Então... Deu para ver a mão de Deus, né? Então, a mão de Deus atrás de tudo isso. E você, daí beleza, você... Estava em Portugal, né? Na casa lá das idosas, lá austríacas, né? E como que foi essa saída de Portugal para chegar aqui no Brasil? E principalmente, eu quero entender um pouco da sua cabeça de você começar a querer buscar o ministério pastoral. Tá. Isso Com 17 anos você começa, né? O que eu vou fazer da vida? Então é o seguinte, o meu pai trabalhava nessa empresa de caminhos de ferro, que é de trem, né? E ele trabalhava, por exemplo, no hospital, na área administrativa. Depois a minha mãe foi trabalhar no hospital também, no outro hospital. E nós éramos 6 filhos, tá? 4 homens e 2 mulheres. O meu pai tinha um Toyota, um carro sedã, né? Eu lembro direitinho. Mas não cabia 8 pessoas no carro. Além disso, a minha avó morava conosco, a minha avó materna. A minha casa sempre foi casa cheia. Houve uma época que o meu tio João morava conosco, a tia Anita morava conosco também, e tínhamos ainda a Maria, que é nossa irmã adotiva, que morava conosco. Então, tinha épocas que nós tínhamos 11 pessoas em casa. E eu lembro que muitas das vezes, então meu pai dava preferência para ir para os cultos domingo de manhã e domingo à noite. Geralmente era ele, a minha mãe, a minha avó, a irmã mais velha, alguma coisa assim. E eu e meus irmãos íamos a pé. Nós íamos a pé.
Eu lembro vários domingos, a gente andava o quê? O equivalente o quê? Uns 3 a 5 quilômetros a pé, para nós irmos com roupa social, sapato social, tudo mais. Ia pro culto de manhã, tá? chegava no culto E às vezes tinha gente que encontrava no meio do caminho, dava carona para voltar, tudo mais e tal. Então, eu cresci num contexto onde a minha família, de alguma forma, pelo testemunho dos meus pais, levava Deus a sério. A minha avó também, tudo mais e tal. Mas desde cedo, eu sempre era muito de compaixão com os meus amigos. Tá? Então, por exemplo, meu amigo ficava no hospital, eu não podia entrar no hospital porque eu era pequeno, eu ficava do lado de fora conversando com ele pela janela. Tá? E foi daí que começou a surgir no meu coração um desejo de fazer medicina. Tá? Eu tinha um problema sério de gagueira. Então, eu até hoje, eu acho que eu tive algum trauma de nascença. Em termos, porque eu tenho até uma costela aqui sobressaída, alguma coisa assim. Esses dias, inclusive, a Ana, minha neta, encostou aqui e falou: vovô, você tem uma costela aqui mais alta. E um dia minha mãe ia me explicar o que aconteceu, mas não deu tempo. A minha mãe faleceu. Mas alguma coisa aconteceu na minha nascença, no meu processo de nascença aí. Tá? Então, eu, por exemplo, eu começava a falar e falava... Dava aquela travada. Tá. Aí a pessoa ficava olhando para mim e eu ficava nervoso. E quanto mais nervoso ficava, tá. Tanto é que eu estudei, por exemplo, numa época onde você tinha, desde o primário, você tinha provas orais e provas escritas. Tá? E eu não conseguia fazer as provas escritas. E geralmente eu acabava sendo isento das provas escritas. Tá? E o nosso trabalho com jovens e adolescentes, e na época, inclusive, o Erlander Mário Felizardo, pastor que hoje mora em Viseu, era o pastor da igreja lá. E o nome de todo mundo. Nome e sobrenome. Por exemplo, e a família, ele era muito amigo da família, frequentava muito a casa, tudo mais e tal. E foi uma das pessoas que teve influência no conhecimento da minha fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E tinha muito programa de jovens, adolescentes, só que eu normalmente não participava. E eu falava assim, olha, quero falar uma poesia, Dia das Mães, você não pode. Quero falar isso no jogral, você não pode. Quer falar um negócio, você não pode, e tudo mais e tal. Aí um dia, eu estava num acampamento na cidade de Nova Lisboa, hoje conhecida como região de Uambo, tá? E nesse acampamento... Onde isso? No interior de Angola, tá? Na região chamada Uambo, hoje, a antiga cidade de Nova Lisboa, tá? Eu estava num acampamento, e nesse acampamento, houve uma hora que eu fui por meio do mato lá, e eu falei, Senhor, eu gostaria de dar o meu testemunho no acampamento. Aí eu já tinha sido batizado, já tinha sido... tinha certeza da minha fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tudo mais e tal. Eu falei, eu gostaria de dar o testemunho no acampamento. Aí eu cheguei para o pessoal da liderança do acampamento e falei, gente, eu gostaria de dar um testemunho. Aí o pessoal olhou para mim e falou assim, Dinho... E eu falei assim, eu gostaria de dar um testemunho, tá? Aí a pessoa fala assim, Dinho, não tem como você dar o testemunho, né? Aí eu falei assim, mas deixa dar o testemunho, tá? E resumindo a história, eles me deixaram. Eu falei 10 minutos, eu não gaguejei uma vez sequer. Tá? Para espanto de todo mundo. Até seu? Tá? Ou não? Exatamente. Quando eu fui para Portugal, um pouco depois, Portugal estava no auge dos movimentos evangelísticos de rua. Porque na época da ditadura salazarista, as igrejas evangélicas não tinham liberdade da expansão do evangelho. Era a igreja católica, por exemplo, romana. E as igrejas evangélicas saíram para as ruas. Eu tenho fotos até hoje de eu indo para as ruas, pregando, tudo mais e tal. E a OM, Operação Mobilização, navio na época, eu sempre confundo o Logos e o Dulos, navio lá, começou uma concentração evangelística. E eles queriam, através do Jonathan Kemick Rost e o Frank Dietz, eles queriam
jovens portugueses que dessem testemunhos da sua conversão antes da grande pregação da conferência. Por exemplo, o Jones Roast ia pregar, aí tinha que ter um jovem. E eles fizeram testes. Você tinha que dar um testemunho de 3 minutos. E eu fui aprovado nesse teste. Olha. Então eu comecei a dar testemunho nas grandes conferências públicas em Portugal. Nossa. Isso me abriu portas para falar poesias nas igrejas. Eu comecei a ser convidado para falar Dia dos Pais, Dia das Mães, não sei o quê. E eu tinha muita facilidade de dramatização. Eu consigo, por exemplo, eu conto história para os meus netos, eles olham para mim e falam assim, é verdade, vô? Ele não sabe se eu estou falando verdade ou mentira, porque eu consigo dramatizar bem. Então, eu tinha muita facilidade de dramatização. Aí eu comecei a ser convidado também para falar em reunião de jovens, me envolvi como Cidade para Cristo, MPC, Jovens da Terceira Igreja Batista de Lisboa. Aí comecei OM, aí a OM começou a pensar na possibilidade de eu ir para a Inglaterra, num London Bible College, para estudar teologia. Nossa, tá? Me preparar para uma liderança, porque eles entendiam que de alguma forma eu tinha um chamado de vocação para a área missionária, área pastoral. Tá? Eu falei com a minha mãe e o meu pai, na época, eu falei, olha, eu acho que eu vou fazer. A minha mãe falou, não, meu filho, você pode servir a Deus como médico. Exato. Porque eu já estava em contato com o pessoal do chamado GBU, que era Grupo Bíblico Universitário, que aqui é a ABU. Eu estava em contato com eles, inclusive no Hospital Santa Maria, porque lá era aquela ideia. Você fazia o segundo colegial, já com as matérias específicas para a área que você queria. Entendi. E na época não tinha vestibular, era pelas notas que você tirava. Então eu estava no processo ali. Num desses acampamentos, eu conheci o Larry Bobeck, filho do Ari Bobeck, que fundou Palavra da Vida. Tá? Aqui, por exemplo, em São Paulo. E no acampamento, e um dia indo no escritório Palavra da Vida em Portugal, que eles estavam instalando Palavra da Vida em Portugal, eu vi a foto do Jairo Gonçalves, que é o Jairinho, que na época era o grupo Elo. E o Jairinho e a Inayá, fugiu o nome dela agora, peraí, daqui a pouco eu lembro. O Jairinho, ele estava no processo, Inayá é irmã, casada com Oswaldo Carreiro. Ele estava ele estava no processo de ir para Portugal. E eu entrei em contato com o Jairinho, acho que era ela o nome dela. Eu tenho contato com ele. Aí o Jairinho, ele fez a ponte com a Palavra da Vida Brasil para eu vir para o Brasil. Foi tá? assim, então. Tanto é que quando eu cheguei em São Paulo, quem me recebeu lá foi o Dr. Jairo. E a dona o pai da Ana Dr. Jairo e a dona Urandi. Eu fiquei na casa deles em São Paulo. Aí depois eu vim com ele para cá. Eu lembro que era um Landau grandão, né? Eu nunca tinha andado no Landau. Era o Dr. Jairo e eu tinha que colocar mais 100 pessoas dentro do Landau lá, né? Quando nós viemos de Atibaia, de São Paulo para cá. Ou seja, então o quê? Houve essa mudança. E depois era para eu ficar aqui, ir para o Palavra da Vida nos Estados Unidos, em School Lake, e de lá voltar para Portugal para ajudar a Palavra da Vida no trabalho com os jovens em Portugal. Tá? Só que eu estou no Brasil até hoje. Meu Deus do céu. E daí, nesse sentido, beleza, você veio para cá. E como que foi a questão de você começar a fazer a fundação da igreja lá em Ribeirão Preto? Tá. Agora, desafios. Quando eu vim para cá, eu procurei um missionário norte-americano. Eu falei, eu vou estudar no Brasil, que ele era da junta de Richmond lá. E eu preciso de sustento, porque eu não tinha promessa de sustento. O Dr. Jairo, na época, me prometeu 50%. Eu lembro direitinho. Na época era 1.100 cruzeiros na época. 1.100 cruzeiros na época. A mensalidade era 2.200. Eu tinha que pagar, ele dava 1.100, eu tinha que levantar o restante. Gente, Deus fez coisas. Aí eu procurei esse pastor da junta de Richmond. Ele falou, olha, a gente pode te ajudar, mas com um compromisso de te ajudar, mas você tem que voltar para cá e nós vamos destinar o campo para onde você vai. Eu falei, não
Eu não quero isso, porque eu não sei o que vai acontecer na minha vida daqui 3, 4 anos. Eu não posso assumir um compromisso que eu vou voltar Né? sem saber o que vai acontecer. Então eu falei, então prefiro esse sem nada. E vim, e foi assim que eu cheguei. E os anos que eu estudei, Deus proveu os recursos de formas que vocês nem imaginam, mas Deus proveu todos os recursos necessários para o estudo. Eu tive a Giane Leite como minha colega. Fernando estava no segundo ano, Fernando Leite. Ele era da turma do segundo ano, eu era da turma do primeiro ano. Fernando, tá? Assistindo. E começamos todo um relacionamento. Quando eu terminei o ministério, os estudos na Palavra da Vida em 1979, eu cheguei em 77, eu fui para o pastor Ivênio dos Santos, que estava na Igreja Batista Central de Belo Horizonte lá, através de indicação de outras pessoas, acabou nos levando para Minas. O Fernando foi para Ouro Preto e eu fui para um processo de implantação de uma igreja na cidade de Mariana, através do Enéas Macarenco, que começou uma evangelização com a diretoria da Samarco. Alguns diretores da Samarco se converteram, eles queriam alguém que fosse ensinar a Bíblia para eles, o Ivênio me indicou e para implantar uma igreja. Então eu fui lá trabalhar com a liderança da diretoria da Samarco na época, tá? Visando a implantação de uma igreja na cidade de Mariana. Né? Mariana na época tinha 20 mil habitantes, apenas uma igreja, Assembleia de Deus bem pequena. Então, aí está o quê? Desafio. Sim. Tá? Um jovem chegando para trabalhar com diretores de Samarco, 19 anos, inclusive gente que estudou como Enéas, que estudou no ITA, tinha diretoria na Samarco, Fausto, Geraldo e muitas outras pessoas, diretores, e eu chegando recém-casado com a Raquel, recém-formado, para ensinar a Bíblia para esse pessoal e ao mesmo tempo implantar uma igreja lá. Tá? Bota desafios. Ou seja, aí nós ficamos um tempo. Aí o Fernando saiu de Ouro Preto, veio para São Paulo. Se eu não me engano, em 83, alguma coisa assim. Né, 82. Aí eu fiquei um pouco mais, aí eu vim, através de uma influência do Carlos Osvaldo, que o Osvaldo me convidou para voltar à Palavra da Vida para terminar, na época era o bacharelado, com ênfase em línguas, grego, hebraico e tudo mais tal. E eu voltei, e de novo, desafio. Voltei, eu, a Raquel, Henrique, na época com pequeno, 2 anos, 3 anos, a Lídia pequena, porque eles têm diferença de 1 ano, e a Raquel grávida do Guilherme. Tá? Nós voltamos para lá. O Fernando estava morando em São Paulo, ficou um tempo lá, tem envolvimento com o CEPAL, tudo mais tal. Aí o Fernando veio para Campinas, 84, né? Que tem o processo da implantação da igreja aqui. Na época tinha Arvide, Willing, Kyoshishida, que depois hoje está em Brasília, tudo mais e tal. Então o Fernando veio para cá. Quando o Fernando veio para cá em 84, eu fui para a Palavra da Vida. Então, quando o Fernando veio para cá em 84, o Fernando me indicou para eu vir para Campinas também. E eu vim para Campinas em 85. Fiquei um tempo em Barão Geraldo, pastorei a igreja de Barão Geraldo. Não deu certo porque não me adaptei à estrutura da igreja, a igreja não se adaptou à minha estrutura. Aí o Fernando me levou para fazer parte da equipe da cidade universitária. Tá? Então estava eu juntamente com ele, por exemplo, na equipe. E naquela época eu tinha a responsabilidade não lembro do nome, acho que era cuidar do rebanho, que hoje é o Osvaldo que faz isso, né? E também tinha a responsabilidade pela missionária da igreja. E nós tínhamos 3 trabalhos, né? Tinha trabalho em Morungaba, o Luiz Riscado, inclusive, trabalhava na Embratel, né? Então, o Luiz Riscado até dava toda assistência lá. Tinha trabalho em Vinhedo, tinha um trabalho em Ribeirão Preto, que inclusive uma das pessoas de Ribeirão Preto, que nós tínhamos um grupo pequeno lá, tinha se convertido em Ouro Preto quando o Fernando trabalhava em Ouro Preto, e nós conhecemos ela lá em Minas. Ela estudava, fez nutrição na Faculdade Federal de Ouro Preto. E um outro casal era um primo do Fernando e da Giane, e tinha um outro casal, tinha contato com a igreja Batista do Morumbi e tal, coisa. Então, então começou esse projeto pela liderança do Fernando, o Willing foi lá algumas vezes, o Timão, Timothy Lips foi algumas vezes, e outras pessoas foram lá algumas vezes. Até que um dia eu cheguei para o Fernando e falei, Fernando, eu acho que eu vou pegar asas.
tá? Uhum. E o Fernando falou, Dinho, fica à vontade, aonde Deus estiver dirigindo você, tudo mais. E eu falei, eu vou para Ribeirão Preto, Por que, Ribeirão? né? Porque era o maior desafio. Ribeirão Preto sempre foi visto como um vazio evangelístico. Aquela região é uma região muito dominada pelo catolicismo romano. Por ser mais interior. E um sincretismo também muito forte do ponto de vista espiritual, com o espiritismo e tantas outras coisas. É verdade. E de alguma forma eu me senti desafiado por Ribeirão Preto na implantação de uma igreja lá, que fosse uma igreja que dialogasse com todos os públicos-alvos. Você tinha ido lá antes? Tá? Eu ia lá toda semana, dirigir grupo pequeno. O Fernando ia inicialmente, depois o Fernando parou, o Arvid ia, mas depois eu tenho a responsabilidade, toda semana eu ia para lá. Eu dirigia um grupo pequeno, algumas vezes eu ia lá quarta-feira, voltava, outras vezes eu dormia lá, né? Até um dia eu cheguei para o Fernando e falei, Fernando, se alguém não mudar para lá e não fizer o trabalho lá, esse trabalho não vai para frente, não vai crescer, tá? E eu falei, e eu vou para Ribeirão Preto. E isso foi no início de 91. Um ano depois, a igreja se tornou independente, autossuficiente Olha só. da Igreja Batista do Estado de Campinas. Em 92, ela foi organizada como igreja. Tá? Tivemos grandes desafios durante esse tempo, mas Deus tem nos conduzido em vitória, pela graça e para a glória do nome dele. E ano que vem faz 30 anos. Vai fazer 30. Porque nós estamos lá. A igreja faz 30 anos no ano que vem. A gente gosta muito, e é o que... Acho que até o que você ia falar no começo, você falou, não, isso daqui eu falo depois. Porque um dos nossos principais assuntos que a gente gosta de tratar aqui é exatamente o agir sobrenatural de Deus na vida, né, de pessoas como você, que são usadas por Ele. E você, obviamente, tem toda essa história aí de Angola, você tocando uma igreja, você deve ter muitas histórias, né? E a gente sempre se surpreende com cada tipo de história que cada um traz, que cada um é de uma visão. Uhum. E aí, não sei o que vem na sua cabeça agora, alguma história Esses que você... 30 anos. Deixa eu contar duas coisas rápidas, uma de família, outra de 30 anos. Quando o Henrique nasceu, grava isso. O Fernando, se ele ouvir isso depois, ele vai lembrar. Quando o Henrique nasceu, nosso filho mais velho, o médico chegou para mim e falou o seguinte, o seu filho vai morrer, o seu filho não vai viver. O Henrique nasceu prematuro, ele teve um problema de nascença, engoliu água de placenta, uma série de coisas lá, e o médico falou assim, o seu filho não vai sobreviver. E eu falei para ele falou assim, e eu falei, vou contar para minha esposa. Ele falou, não diga nada para sua esposa. Eu falei, não, vou contar para minha esposa que ela é mãe, ela precisa saber. E eu fui no quarto, eu falei, bem, o médico falou que o Henrique não vai sobreviver, tá? Liguei para o Enéas, era noite, noite escura, frente do hospital. O Enéas foi para o hospital e liguei para o Fernando, tá? Quando eu liguei para o Fernando estava saindo de casa, tá? E de repente ele recebeu uma visita, um cara chegou na casa dele, tá? Um cara chegou na casa dele e ele perguntou para o Fernando, aonde você está indo? O Fernando falou assim, eu estou indo para Mariana, Ouro Preto para Mariana, quem não conhece são 10 quilômetros, que o filho do meu amigo nasceu, tá? O médico falou que ele vai falecer e tudo mais, nós vamos lá dar assistência, tá? E o cara falou pro Fernando, eu vou com você. E foi com o Fernando, tá? Quando nós chegamos em frente do hospital... Mas calma. Peraí. Quando nós estávamos na frente do hospital, estava eu, Fernando, o Enéas, tá? E outro cara. E esse cara que o Fernando nunca tinha visto. Eu também não sabia quem era o cara. Nós oramos naquele dia pela vida do Henrique, pela cura do Henrique, tudo mais tal. Resumindo a história, o Henrique está aí até hoje. O Henrique não faleceu. Aquele cara depois se despediu do Fernando e ele foi embora.
E nós nunca mais vimos o cara. Um dia conversando com o Fernando, nós lembramos daquele texto que a Bíblia fala que há pessoas que receberam anjos sem saber. Eu juro que eu pensei nisso. Aí o Fernando falou para mim, Dinho, será que aquele cara não era uma dessas histórias? Nossa, Não era uma dessas histórias de que, quem sabe, um anjo que passou na nossa vida sem a gente saber? Tá? A gente até hoje não sabe quem é esse cara. E na hora esse... Tá? esse A gente até hoje não Deus. sabe quem é esse cara. Tá? Mas foi uma história que marcou muito a nossa vida. Pela forma que aconteceu. Tá? Sim, sim. Do milagre de Deus na vida do Henrique. Nossa. Tá? O Henrique hoje, o ano que vem, o Henrique vai fazer 40 anos. Tá? De uma vida consagrada a Deus, assim como a vida da Lídia e a vida do Guilherme, pela graça de Deus. Mas tem essa história Nossa. aí. Tá? Imagina. Em Ribeirão Preto, nesses 30 anos. Nossa, meu Deus. Quer tomar uma água, do Dinho? céu. Fica à vontade. Em Ribeirão Preto, nesses 30 De anos. graça. Deus me deu um trânsito na cidade que é graça de Deus. Talvez você não saiba. Há cerca de 15 anos atrás, 20 anos atrás mais ou menos, quando o Fernando Henrique era presidente, tá? A dona Ruth Cardoso lançou no Brasil aquele programa Comunidade Solidária, programa Universidade Solidária, que a ideia era implantar no Brasil a cultura da cidadania, do trabalho voluntário como um ato cidadão. Não o trabalho voluntário simplesmente como uma coisa religiosa e tirar da mente das pessoas a filantropia e colocar na mente das pessoas a ação social. Legal. Porque na filantropia você dá, na ação social você transforma a realidade do indivíduo. Tá? Um belo dia, o Zé Carlos Porto, que era um dos vereadores de Ribeirão Preto, chegou para mim e falou assim, olha, na prefeitura de Ribeirão Preto vai lançar o programa de cidadania, tudo mais e tal. E eu fui participar. Estava lotado o Palácio Rio Branco. Tá? E eu participei. Aí apresentaram o projeto, aí depois teve o segundo encontro, e eu participei no segundo encontro, tudo mais e tal. Resumindo a história, tá? Me escolheram para ser o líder da equipe que ia implantar o Centro de Voluntariado de Ribeirão Preto. Foi a deixa de Deus para o processo de evangelização nas diversas camadas sociais de Ribeirão Preto. Por quê? Porque através disso eu comecei a participar de cursos da Unesco, New Yorkers de Nova York sobre cidadania, Tudo disso. a Ponts of Life Foundation do Canadá sobre projeto cidadão. Comecei para São Paulo no Centro Cultural Itaú, que a Milu Vilela era presidente de São Paulo. Em Porto Alegre, família Gerdau, e conheci toda a história do Jorge Gerdau, do Cláudio, na questão da transferência lá. Perfeito. E em Ribeirão Preto, hoje você não tem em Ribeirão Preto uma família tradicionalmente em Ribeirão Preto, por mais rica que seja, que não tenha tido uma oportunidade de ouvir o Evangelho através da nossa boca que Deus abriu em Ribeirão Preto. Quando o ex-prefeito faleceu, de tradição católica, tá? Me convidaram para falar no sepultamento dele. E se você entrar no Google, colocar lá voluntariado Domingos Mendes Alves, você vai encontrar um monte de referências. Por quê? Porque eu fui falar em Assis, na Unesp de Assis, Unesp de Araraquara, Franca, comecei a falar em todas as universidades de Ribeirão Preto, todos os grêmios acadêmicos da USP, ou seja, a penetração na sociedade foi além de tudo que tudo mais tal. Eu me envolvi com os times de futebol, ia nas concentrações, falava para os jogadores, falava não sei o que, tudo mais tal. Ou seja, audiências públicas, comecei reuniões com juízes, estudo bíblico com juízes, falando sobre questão de justiça. Comecei a dar palestra nas empresas,
não parece remunerada, voluntário, para falar sobre capital social, tá? Empresa cidadã, a importância da empresa cidadã. Então, isso acabou o quê? Abrindo portas para uma série de trabalhos evangelísticos. Com certeza. Nossa, que Tá? legal. Através de o quê? Através de relacionamentos que foram criados em todo esse processo. Aí volta aquela história, tá? Alguém chegando em Ribeirão Preto, que não tem um nome tradicionalmente ligado com uma família importante. Afrodescendente, centro da tal, mas de repente se torna na cidade um referencial, tá? Na vida comunitária, ao ponto de você ter pessoas tremendamente de alta influência que de repente convida para ir ministrar no casamento de um filho, de uma filha, tá? Te convida para ir no hospital, visitar, orar alguém, tudo mais tal. Ou seja, quem explica isso? Quem explica isso? É a graça de Deus, tá? É o mover de Deus em todo esse contexto. Em 96, quando teve a nossa primeira divisão lá, que um grupo saiu, depois eles pediram perdão, 3 anos depois. O Fernando tentou ainda trabalhar para que não houvesse, mas acabou acontecendo. Depois eles reconheceram que houve injúria, calúnia, rebeldia e tal. Pediram perdão, está acertado, não existe nada de amargura, de rancor, tudo mais tal. Mas o grupo que saiu era a base financeira. Tá? Era a base. Entendi. E o boato que corria é que nós íamos fechar as portas. Tá? Na época eu morava num condomínio, saí do condomínio para morar numa casa de rua, numa casa na rua. Os meus filhos estavam na escola particular, foram para uma escola pública. Passei meses sem salários, tá? Algumas pessoas, como Valdeci, a Cida, levantavam cestas básicas aqui para levar para a gente lá em Ribeirão Preto, tá? Alguns ex-membros da igreja de Ribeirão que se moravam fora mandavam algumas ofertas para nós, tá? Tudo isso porque saiu a base financeira da igreja. Aí um belo dia, nós estávamos reunidos numa escola Sebastião Fernandes Palma. Eu falei, Senhor, o que a gente vai fazer? Tá? Um belo dia eu estou andando num bairro chamado Nova Ribeirânia. E eu vi um salão sendo trabalhado. Estavam construindo um salão. Tinha sido depósito de alguma empresa na área de mercadorias. Eu parei, conversei com um pedreiro. O que é isso? Ele falou, é um salão, vai ser um depósito de armazém, alguma coisa, tudo mais e tal. Eu falei, quem que é o proprietário disso? Ele falou, fulano de tal, tal. Aí, resumindo a história, o proprietário, quando terminou a construção, ele cedeu que nós alugássemos o salão para recomeçar as reuniões da igreja, além dos grupos pequenos, reuniões dominicais, por 4 a 6 meses, sem pagar absolutamente nada. Algum tempo depois, foi construído um outro salão de lado. Nós alugamos o salão do lado. Um tempo depois, quebramos a parede no meio dos 2 salões para ter um salão só. Um tempo depois, alugamos o outro salão da esquina para ser um espaço para os jovens. Algum tempo depois, alugamos um prédio em frente, onde todo o andar do prédio nós alugamos para ser salas de escritório e tudo mais. Foi se criando. Ou seja, não tínhamos, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de estrutura de ministério, nós não tínhamos razão para continuar. Tá? Tanto é que alguns amigos meus, até pastores mais experientes, na época me aconselharam a ir embora. Tá? Porque a liderança tinha saído, o apoio financeiro tinha saído. Porque eles queriam, entre outras coisas, ter um ministério que, do jeito deles, da maneira deles e tudo mais tal. Ou seja, mas Deus reergueu todo o trabalho. Na época, o pastor Zé Remígio estava na Congregacional de Ribeirão. E se o Zé Remígio assistir isso, ele vai lembrar. E eu conversando com o pastor Zé Remígio, o pastor Remígio falou assim, Domingos, isso aconteceu para o bem de vocês. Em outras palavras assim, Deus ainda vai surpreender vocês. E Deus surpreendeu mesmo. Ou seja, aquilo que inicialmente surgiu para ser um mal para a igreja,
acabou se verdade. tornando aquilo que José falou para os irmãos, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Acabou se formando num instrumento de desenvolver, fortalecer a igreja e fazer com que as pessoas que ficassem se tornassem muito mais maduras, muito mais comprometidas Perfeito. na reconstrução e na restauração de um trabalho que só se explica pela graça e a mão de Deus. Pergunta, esse galpão que você falou, que vocês foram... Não é esse ainda hoje? Não. Não, aí vocês mudaram, né? Aí depois nós compramos um terreno na Zona Sul, 3 terrenos, que hoje tem a nossa sede, antigamente era São Mato, fica entre o Ribeirão Shopping e Iguatemi. Hoje nós não teríamos dinheiro para pagar aquilo de jeito nenhum. Nós compramos um terreno lá, se eu não me engano, pagamos nos 3 terrenos 300 mil, era 100 mil, mais ou menos, se eu não me engano, na época, cada. Nossa. Hoje valem milhões. Tá? Numa área super valorizada, numa área nobre da cidade. Porque a ideia era implantar uma igreja na Zona Sul de Ribeirão Preto. E na época não tinha igreja na Zona Sul de Ribeirão Preto. E Deus, pela sua graça, nos levou a implantar uma igreja lá. Nossa. Baita história, hein? Assim, isso daí é emocionante demais, de verdade. Ver alguém como você tendo a vida entregue a Deus e tendo essa fé, né? Independente de você olhar aquela pessoa que é o sustento, tirar e falar, não tem mais o que fazer. Porque, inclusive, por exemplo, quando eu olho para mim mesmo e... Isso é sobrenatural mesmo. É o fruto da graça de Isso Deus. não tem. Por exemplo, a Bíblia aqui ele fala dons, talentos, recursos, tudo que a gente tem. Eu sempre lembro de Romanos 11:36, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, o pessoal que me conhece lá, eu sempre falo o seguinte, é uma frase que eu sempre cito. E eu até falo, o dia que eu morrer, vocês vão lembrar dessa frase, que anda comigo. Eu não sou movido por necessidades nem por problemas. Tá? Necessidades sempre existirão. E nós temos que supri-las na medida do possível. Problemas sempre existirão e nós temos que enfrentá-los e tratá-los na medida do possível. Então, eu não me guio por necessidade e problema. Eu guio pela visão que Deus nos dá daquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Então, é isso que me move. É a convicção. Quando o pessoal falou assim, olha, está na hora de sair de Ribeirão, eu falei não. Porque eu acreditava que eu ainda tinha um trabalho a realizar. Eu ainda acreditava que Deus ainda tinha alguma coisa para fazer. Tinha um problema? Tinha. Enorme. Vocês não sabem o estrago que uma divisão faz na vida de uma igreja e na vida nossa como líder. Porque você lida com pessoas que de alguma forma são pessoas íntimas a você. Tá? E eu sou muito relacional. Então é quebra de relacionamentos de uma forma que você jamais imagina. Tá? Então, o estrago é muito grande. Quando nós passamos pela segunda, há cerca de 2, 3 anos atrás, na primeira semana, eu fui parar 3 vezes no hospital. 3 vezes no hospital. Onde um dia eu estava na cama, em casa, tá? Eu estava deitado e de repente você vai para Raquel, bem, eu acho que eu vou morrer. Eu não conseguia respirar, não era Covid, ainda não tinha Covid, ainda não. Assim, eu não conseguia respirar. Eu puxava ar, eu falava para si, bem, eu quero respirar, não consigo respirar. Eu não conseguia me mexer, tá? Ela chamou um médico que estava no prédio nosso. Aí o médico, ele é mais na área de ortopedia, essas coisas assim. O médico foi e falou assim, olha, eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo entender, tudo mais. Aí chamaram ambulância e médicos e paramédicos, tudo mais e tal. E eu sentia como se eu fosse apagar. Fui para o hospital, fiz todos os exames possíveis e eles não descobriram absolutamente nada. O ano passado eu fui para Portugal, em outubro. Aí fiquei hospedado no apartamento da minha sobrinha, Tânia, sozinho. Aí eu cheguei de viagem, de manhã, e como eu tenho mania, quando eu chego de viagem eu não durmo, porque eu fico andando para dormir à noite, para entrar no centro, eu fiquei andando. Aí chegou a noite, eu dormi. Quando eu acordei no meio da noite, me deu a mesma coisa. Nossa.
tá? Me deu a mesma coisa. Eu falei, olha, você sente como se você estivesse apagando. Desfalece, cai ar, tudo mais, tal. Aí eu abri a porta do apartamento, peguei uma pasta que eu tenho de todos os meus exames médicos. A minha filha falou que no dia que eu morrer, vocês vão me achar com uma pasta nas mãos. E todos os meus documentos na mão, tá? E eu liguei para minha sobrinha, eu estava em Lisboa, minha sobrinha estava na Inglaterra, morava em Londres, porque ela trabalhava em Londres. E eu liguei para ela e falei assim, Tânia, o tio está passando mal. Eu não sei o que eu faço, né? Aí ela ligou para a mãe dela, que estava lá em Angola, minha irmã, Angelinha, né? Aí lembrou de ligar lá pro zelador do prédio, o pessoal fica na portaria e tal. Aí os caras foram, resumo da história, chamaram bombeiros, né? Os bombeiros foram lá, me socorreram, me levaram para um hospital. Tô lá eu de madrugada em Lisboa, sozinho, no hospital. Nossa. Aí a Lídia foi para lá, minha filha que estava em Chipre, acabou indo para lá para me socorrer, né? Agora, tudo isso era reflexo do quê? Do trauma que nós tivemos, tá? Então, os médicos chegaram à conclusão que foi um estresse muito forte, tá? Que acaba tendo esses sintomas. E eu tenho, de alguma forma, aprendido a lidar com isso, tá? E ao mesmo tempo confiar o quê? Na sustentação da graça de Deus, na certeza de que Deus ainda tem uma obra que eu estarei fazendo. E enquanto isso, eu sou eterno nesse mundo. Aí no dia que Deus achar que acabou a obra, aí eu parto deste mundo. É isso. Uma das últimas coisas que a gente gosta de falar é sempre sobre alguma frase, né, que você quer deixar. Mas a gente já aprendeu que antes da gente falar essa parte, a gente sempre joga de novo. Certeza que não tem mais nenhuma história que você queira contar. Olha, se eu for contar história, ficar aqui até 6 da manhã. Eu tenho história pra caramba. A minha vida é uma vida de histórias, por causa das situações que nós... Exato. Sim. Sim. Por exemplo, quando eu estava na Palavra da Vida, eu, a Raquel, a Lídia, e ela grávida do Guilherme, nós não tínhamos sustento quando nós voltamos para a Palavra da Vida, para estudar, casados, já saí de Mariana. Tá. Naquela época, a Palavra da Vida, vocês conhecem a Palavra da Vida, era estado de terra, a Palavra da Vida até Atibaia. Várias vezes andei 8 quilômetros. Chegava no banco Bradesco, todo aluno da Palavra da Vida tinha conta no Bradesco. Vi o meu saldo era 0. Aí eu chegava em casa, voltava 8 quilômetros, ia para Raquel, bem, eu não comprei nada. Não tem dinheiro no banco. Aí o senhor Galeano, um senhor que morava lá... Tinha que ir até o banco para saber quanto você tinha dinheiro. O senhor Galeano morava lá, um dia passou lá, falou assim, não, um homem de Deus não pode passar isso. Aí ele pegou uma sacola, como foi recolher mantimento, algumas pessoas falaram da vida, tudo mais e tal. Aí um irmão nosso em Cristo, chamado Cláudio, que mora em Brasília, ele ficou sabendo da história. Ele é dentista, tá? E ele mandou uma carta. Eu tenho essa carta até hoje. Você que gosta de guardar as memórias, né? Uma carta até hoje. Carta no envelope, aqueles envelopes que eram envelopes coloridos, que inclusive uma carta que, na parte principal da carta aqui, ela tem uma foto de Brasília, com bandeira e tudo mais, tal. Aquelas cartas você comprava ela, você não precisava colocar selo, você comprava ela, tudo mais tal. Presente. E ele me mandou essa carta. E a carta era mais ou menos o seguinte: quanto que você precisa no mês para sustento seu, da sua família, aí na escola? Tá? E a partir daquele mês, todo mês, ele começou a mandar exatamente o valor que nós necessitávamos. Recentemente eu estive em Brasília e estive na casa dele. E eu levei essa carta. Nossa. Tá? Ele ficou com os olhos cheios de lágrimas na hora que ele viu essa carta. Ele falou assim, eu não acredito que você guarda essa carta até hoje. Eu falei, guardo, essa carta está aqui até hoje. Porque ela é um testemunho da provisão de Deus na nossa vida. O dia que eu fui para Goiânia para casar, para pedir a Raquel em namoro, noivado, para casar, eu não tinha nada. E naquela época era muito comum, você ir nos escaninhos, o pessoal colocava oferta de vez em quando.
E eu, 24 de setembro, 1978, eu vou para Goiânia, estava em Atibaia, vou pedir a Raquel em casamento. Mas não tem dinheiro, não tem nada. Ia no escaninho todo dia. Cheguei lá no escaninho, de manhã não tinha nada, só tinha poeira. Aí o dia seguinte eu estava orando com Adalto Henriques, um colega, e no meio da oração, eu não sei porquê, eu tive uma convicção tão forte, eu falei, Adalto, vamos parar de pedir, vamos agradecer, porque Deus já me deu todo o dinheiro que eu preciso para ir para Goiânia. O Adalto falou, sério? Eu falei, sério, vamos só agradecer. E nós agradecemos. É isso. Aí de manhã, eu achando que Deus trabalhava do mesmo jeito, fui no escaninho, não tinha nada, tinha poeira. Eu falei, quem sabe no intervalo do meio da manhã. Voltei no escaninho no intervalo do meio da manhã, não tinha nada. Eu falei, quem sabe no final da aula da manhã, no horário de almoço. Voltei no escaninho na hora do almoço, não tinha nada. E eu ia viajar à tarde. Na sua cabeça se esgotaram as opções. Aí eu vou pro quarto, deixo o meu material pro quarto e vou pro refeitório. E almoçar. Mas eu ia viajar às 3 horas. Tem que ir para Atibaia pegar o ônibus para São Paulo pegar o ônibus para Goiânia. Mas não tem nem dinheiro para chegar de Atibaia para São Paulo. Meu Deus do céu. Ao terminar o almoço, eu recebi uma oferta que deu para pagar a viagem para Goiânia, comprar as alianças de ouro, minha e dela, de noivado. Nossa. Deu para levar a Raquel para jantar fora no dia do noivado. E eu voltei ainda com troco para comprar livros que eu precisava nessa história. Nossa. Tá? Você estava no escaninho? Ou foi alguém? Não, alguém entregou o envelope depois do almoço. Nossa. Ou seja, então, eu falei assim, se eu for contar histórias para vocês, eu sei, nas mais diversas áreas, tá? De como Deus, pela sua graça, ele se faz presente e manifesta de formas surpreendentes, porque Deus nos surpreende. E eu sempre uso aquele texto de Efésios 3, 20 e 21, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo que nós pedimos ou pensamos. Tá? E então, você perguntou há pouco, por exemplo, nosso ministério, nós já tivemos prostituta grávida em casa até dar à luz. Tá? E uma vez na rua, até uma mulher falou, esse? Eu falei, esse o quê? Ela falou, um homem sério não hospeda uma prostituta na casa, né? E eu falei, se a senhora pensa assim, como que diz, não vou falar mais nada, né? Agora, fazia isso numa época que talvez hoje não faça, tá? Mas era sempre aquele negócio aquele espírito de fazer alguma coisa, tá? Então, eu sempre falo muitas vezes na igreja, até, por exemplo, umas 2, 3 vezes eu já vi briga de rua, eu fui separar a briga de rua, tá? E eu falo, pessoal, não faça o que eu estou fazendo, vocês estão colocando a vossa vida em risco. Mas eu não consigo, eu falo para você não fazer, mas eu faço. Tem uma pergunta, por quanto tempo você hospedou? Assim, essas pessoas, o que você hospedou por mais tempo? Por mais tempo, foi essa mulher, porque depois que a criança nasceu, ela resolveu voltar depois para a prostituição, mas talvez pode ser que hoje seja uma história totalmente diferente. Sim. E eu só vai saber no céu, tá? Perfeito. Mas levaram meses, tá? Então, era um desafio, mas era um desafio de alguma forma simples de expressão do amor de Deus por causa da graça de Deus para conosco, nada mais do que isso. Mas isso foi algum ministério que você começou a tocar? Você falou, você simplesmente tocou no seu coração, você falou... Era simplesmente um ato de bondade de acolher alguém que na hora precisava ser acolhida. Próximo, né? Não tinha um ministério estrutural, uma estrutura. Era simplesmente uma ação de acolher alguém que precisava ser acolhido. Lindo demais. Amigos. Pesado. É maravilhoso, de verdade, inspirador, Dinho, ver alguém que abraçou esse ministério, que é usado tanto por Deus nesse sentido.
E uma das coisas que a gente sempre pede, né, é que frase, né, que recado que você deixaria. Um conselho, né? Um conselho, frase, recado, que você sentir, que você acha que quem está assistindo precisa ouvir. Levando em toda consideração toda a história que você passou, todo o ministério que você tocou, o que você acha que hoje, essas pessoas que estão assistindo, esse conselho ou recado, você deixaria para eles? O recado que eu deixo, inclusive eu sempre falo isso a partir do meu próprio lar, é que vale a pena levar Deus a sério. Eu não me arrependo de levar Deus a sério. Eu quero dizer rapidamente que quando eu cheguei para morar em Cascais, eu estava com 17 anos. Tá? Quem conhece Cascais? Cascais é uma cidade perto de Estoril. Estoril tem cassino. Estoril tinha o Grande Prêmio, tem de Estoril. Tem um ATP de tênis. Tá? Região turística muito famosa, muito conhecida. E nós, como muitos outros jovens, depois que eu morei nesse lar de pessoas mais idosas, os meus irmãos foram embora, eu fui morar num lar de estudantes. Tá? E então eu estava num lar de estudantes, cercado por outros estudantes que estavam nesse lar. E que eu me lembro, eu era o único que confessava Jesus Cristo publicamente como Senhor e Salvador da minha própria vida. Então o ambiente não era um ambiente biblicamente com os valores do reino de Deus. Era um ambiente do mundo corrompido, do mundo perverso. Tá? E naquela ocasião, eu tive oportunidade de ter convites de ser, por exemplo, o garoto de programa. Tá? E até de pessoas relacionamentos homoafetivos, por exemplo, onde você tinha grandes empresários e homens de negócios que frequentavam as praias de Cascais, tá? E que de alguma forma se fascinavam por garoto como cor de bronze, essas coisas assim, diferente e tudo mais tal, né? E não foi uma nem duas vezes. Mas o que me ajudou muito naquela época era o meu comprometimento dos valores que eu tinha aprendido desde casa. Foi o meu envolvimento com jovens e famílias cristãs que levavam Deus a sério, que se tornaram referenciais na minha própria vida. Tá? Recentemente, a minha filha teve em Angola, algum tempo atrás, a Lídia, e ela ouve de algumas pessoas, e eu mesmo já falei, e ouvi de algumas pessoas, que aquilo que eu falei, se eu tivesse em Angola hoje, eu estaria morto, eu estaria num cargo importante. E talvez para algumas pessoas eu joguei fora muitas coisas que eu podia ter ganho tempo na vida. Mesmo quando eu me envolvi com o Centro Voluntariado de Ribeirão Preto, eu ouvi de várias pessoas que as palestras que eu dava no mundo corporativo, nas universidades e tudo mais, podia ser um campo muito mais fértil, tá? De alguma forma, de eu trilhar certos caminhos na minha vida, mas a minha resposta sempre foi não, porque eu tinha a convicção de que eu estou trilhando o caminho que Deus tem para mim. E o que eu digo para todo mundo, não importa se você é médico, se você é dentista, se você é empresário, se você é pedreiro, se você é mecânico, se você é dona do lar, se você é uma mulher executiva, etc. Antes de tudo, o que importa é a nossa identidade como cristãos. Tá? E a nossa identidade como cristãos é aquilo que Coríntios fala, quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E eu não entendo que a minha vocação seja a única vocação divina. Como diz Agostinho, as vocações humanas, as nossas profissões, as nossas demandas, os nossos papéis, também são vocações divinas. Então eu diria o seguinte, leve Deus a sério, em qualquer área que você está, independentemente do papel que você tem. Porque se você é verdadeiramente discípulo de Cristo, antes de tudo, você é discípulo de Jesus Cristo. E como discípulo de Jesus Cristo, você foi chamado para não desperdiçar a sua vida, mas você foi chamado para viver para testemunho, para a honra e glória de Jesus Cristo, com o contentamento e a satisfação nele. E isso vale a pena. Não é desperdiçar a sua vida, muito pelo contrário, levar Deus a sério é ganhar a sua vida. E eu digo isso e sei disso, que eu tenho ganho a minha vida.
É aquilo que quando Pedro fala, deixamos tudo para te seguir, o que ganhamos com isso? Jesus falou assim, aqui nesse mundo, você ganha casas, pais, mães, irmãs e tantas outras coisas. Muitas vezes, mesmo que você seja proprietário, amém pela bênção que Deus te dá, mas independentemente disso, Deus te dá para usufruir dessas coisas. E hoje eu vou pelo mundo afora, eu tenho casas, pais, mães, irmãos e tantas outras coisas. E além disso, Jesus falou assim, e no reino vindouro, muito mais do que tudo isso. Então vale a pena levar Deus a sério. E se você conversar com os meus filhos, eles fazem. Meu pai sempre fala que a melhor coisa é investir em vidas. Porque o que vai para o reino, para a eternidade, são vidas. As demais coisas ficam por aqui. Cara, que conselho. Nossa, tem levou o pé da letra. Já tem um cortezinho. Um versículo que você mais gosta e por quê? O versículo que eu uso muito é aquele versículo de Gálatas 2:20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, ou seja, como ser humano, vivo na fé do Filho de Deus que por mim se entregou, tá? E me resgatou. Então eu gosto disso porque ele mostra exatamente a essência do que eu preciso ser e viver. Não eu, mas Cristo em mim. E a vida neste mundo, viver pela fé. E quando eu falo viver pela fé, é viver em confiança e obediência ao Senhor Jesus Cristo, tá? E é assim que eu procuro de uma forma pautar a minha própria vida. E olha que eu sou uma pessoa bem estruturada. Se você um dia sentar comigo, você vai se surpreender os planejamentos que eu tenho na área financeira, área material, área física, de esporte, área não sei o que, tudo mais e tal. Porque muitas vezes o pessoal acha que viver pela fé é aquela música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, viver pela fé também envolve estrutura, envolve planejamento, envolve tudo. Mas só que tudo isso o quê? Com confiança e obediência na dependência de Deus. Esse também é meu versículo favorito, só para deixar claro. Agora virou. E por último, a gente sempre tem o objetivo também de ajudar as pessoas que são indecisas, né, em contribuição financeira, ou muitas pessoas que querem ajudar, né, com serviço mesmo de mão de obra. A gente sempre tem o objetivo de divulgar algum projeto, seja algum projeto missionário, algum projeto social que você participa. Canal do YouTube também, né? Acho que você tem um canal do YouTube, a gente pode colocar lá na descrição já também. Olha, eu ainda não tenho canal do YouTube, eu tenho o Instagram e tenho o Facebook. Eu espero ter um canal do YouTube. Inclusive eu faço toda semana vídeo de provérbios, que são 53 provérbios. O último foi sem culpa, porque o texto trabalhava que tortuoso é o caminho do homem com culpa, e também tem produzido muita coisa no Facebook, muitos vídeos. Eu espero algum dia ter tudo isso. Quando eu tiver uma equipe como essa aqui, então vou ter no YouTube, tá? Mas eu acho que é o seguinte, caso vocês... Um desafio grande, eu vou muito para Angola, e inclusive eu tenho, no próximo ano, eu tenho um projeto para ir para lá. E quando eu vou para a capacitação de líderes e também ajudo a montar bibliotecas e tantas outras coisas e tal. E ainda ontem eu recebi tem até no meu celular ali, um clamor lá de um líder angolano, falando, pastor Domingos, quando vier, me traz isso. Assim, mas ele está pedindo o quê? Está pedindo material didático, tá? Recursos didático, livro de estudo. E uma pessoa que ajudava muito era o Dr. Russell Shedd. Inclusive, várias vezes, através da própria Vida Nova, várias viagens que eu fiz para Angola, eu levei... Uma vez eu estava no aeroporto de São Paulo, estava com uma mala com 53 quilos. Aí, na hora de despachar, fala assim, você não pode, tem que comprar... Aí eu acabei comprando uma outra mala no aeroporto. Imagina o custo de comprar outra mala no aeroporto de Guarulhos. Exatamente para despachar em 2 malas, né? Mas tudo era livros, Bíblia de estudo e tal, e muitas Bíblias que o pastor Russell Shedd tinha dado. Agora, a próxima viagem minha é só o ano que vem, tá? Então não tem uma necessidade agora, tá? Mas há uma necessidade de investimento na capacitação de liderança, e isso, recursos. E quando você viaja, você sabe que além dos livros, você tem o peso dos livros. Sim. Né? Porque geralmente quando você viaja, eu não sei hoje, mas na época era tipo $12 cada quilo a mais, né? Então se você leva, por exemplo, 50 quilos, então você imagina, multiplica isso por $12,
e você vai ver quanto isso vai dar de bagagem. Mas não é uma necessidade para agora, não. É uma coisa mais só para vocês estarem orando, conhecendo, e ao mesmo tempo ficar atento para as próprias necessidades que vocês têm aqui, seja no contexto local de Campinas, ou no contexto que vocês estão acompanhando, vão assistir esse vídeo, dentro de uma realidade que você está, talvez uma necessidade que você possa se envolver direto com ela e ajudar, ok? Mas vale a pena ajudar. É isso, pessoal. Cara, muito bom, hein? Espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto a gente aproveitou. Foi muito bom mesmo. Dinho, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado eu pela oportunidade, tá bom? Não, imagina. E espero de alguma forma colaborar para que mais e mais pessoas possam chegar à conclusão que vale a pena levar Deus a sério. Perfeito. É isso. E 10º episódio com chave de ouro, hein? Termina com essa frase, que a gente possa levar Deus a sério, independente do que a gente faça. Que aula. Obrigado, Dinho. Nada. Pessoal, é isso. Até mais. Continue aí conosco, sempre dando dicas de novas pessoas para virem. Enfim, estamos aí juntos. Compartilhem. Exato. Faz bastante diferença e foi o que a gente sempre fala. Isso daqui não é nosso, é de vocês também. E a gente conta muito com a ajuda de vocês. Valeu, pessoal. Grande abraço, viu? Até mais. Tchau.